A paz, queridos, povo abençoado e próspero do Senhor, que a graça e a paz do Senhor esteja com vós. Amém? A palavra que eu quero vos trazer hoje é Romanos 7, versículos 19 e o 20, mas assim, 19 diz assim, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Amém? Mas vamos ficar no 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha que coisa interessante, intrigante, que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, dos maiores apóstolos de Cristo, se encontra nesse dilema. E muitas vezes, se nós pararmos para pensar, nós sempre teremos esse dilema à nossa frente. O mal que não queremos, acabamos fazendo. E o bem que podemos fazer, não fazemos. Amém? Se você fizer um introspecto em você, se você começar a comparar a tua vida, se você acompanhar a tua vida, você faça experimente hoje, no dia de hoje, no decorrer do dia. Quantas vezes você deixará de fazer o bem e quantas vezes você fará o mal, mesmo sem querer? Quantas vezes você deixará de fazer o bem e quantas vezes você fará o mal, mesmo sem querer? Você não quer, mas faz. E o bem que é para fazer, você acaba não fazendo. É intrigante isso, né? Mas isso está em nosso dia a dia, sempre. Isso está todos os dias em nossas vidas, diante da nossa frente. O bem que podemos fazer, não fazemos, não conseguimos. E o mal que não queremos fazer, acabamos fazendo. É uma palavra dura, mas é verdade. O apóstolo Paulo, ele encontrava nesse dilema. Mas se eu faço o que não quero, já não sei eu o que faz, e sim o pecado que habita em mim. Como assim? O apóstolo Paulo em pecado? Estamos em pecado todos os dias. E todos os dias nos aproximamos de Cristo para nos alcançar na graça de Cristo e pedir perdão. Mas o que acontece? Fazer o bem é difícil? Fazer o mal é difícil? Isso está diante de nós, está diante de você. Fazer o bem e fazer o mal. Muitas vezes o bem não conseguimos fazer e o mal conseguimos. É uma palavra dura, mas é a verdade que temos no nosso dia a dia. Amém? Só para você ter uma ideia. Senhor Jesus, pregando, curando, fazendo maravilhas, de repente ele viu uma grande multidão. E ali ele curou muitos enfermos. Já estava entardecendo. E o discípulo, rapidamente, Senhor, despede essa multidão para que eles possam comprar alguma coisa para comer. Jesus falou com ele assim, dai vós mesmo de comer. Como assim? Dá vós mesmo de comer. Será que os discípulos podiam? Será que os discípulos podiam dar de comer aquelas pessoas? Será que eles tinham? Eram bastante pessoas, um número bastante grande de pessoas que tinha ali, números enormes de pessoas, várias pessoas. Mas será que os discípulos tinham condições? Quando o Senhor falou assim, dai vós mesmo de comer. Olha a palavra. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ao mal e o bem diante de nós. Ao mal e o bem diante dos discípulos. Eu fui convidado uma vez para pregar numa Santa Ceia. E lá nós levantamos um debate sobre isso aí. Sobre essa situação do discípulo receber essa palavra, dai vós mesmo de comer. Nós vemos que Jesus estava movido ali de compaixão com aquele povo que estava ali como ovelhas sem pastor, muitas pessoas, muitas famílias. E os discípulos estavam preocupados de Jesus despedir aquelas pessoas para que eles pudessem encontrar lugar para comprar comida, porque certamente já estavam com fome de estar ali o tempo todo com Jesus. Já estavam com fome. Os discípulos mandou que Jesus despedisse aquelas pessoas.
Mas será que era o momento de Jesus despedir aquelas pessoas, para que eles fossem e comprassem comida para eles? Jesus virou para os discípulos assim, ó, dai vós mesmo de comer. E eles se sentiram, talvez ali, eu faço a ideia que um discípulo olhou para o outro e falou assim, ó, e agora? Como faremos? E agora, amados, como faremos? Dai vós mesmo de comer. E eles talvez ficassem muito intrigados ali, numa situação de aperto. Mas se Jesus falou, é porque eles tinham condições de fazer aquilo. Jesus não ia falar uma palavra evasiva, uma palavra vazia. Ele falou, dai vós mesmo de comer. Mas será que estava no interesse do coração daqueles discípulos alimentar aquela multidão? Será que está no teu coração você fazer o bem a alguém? Será que está no teu coração você estender tuas mãos para alguém? Com certeza no decorrer do dia terá situação assim, você vai estender a mão a alguém e você muitas vezes não vai estender. Talvez no dia de ontem você teve a oportunidade de estender as mãos, mas talvez não tenha estendido. Talvez você no dia de ontem você tenha tido a oportunidade de fazer o bem a alguém e não fez. O bem que eu prefiro não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Assim falou o apóstolo Paulo. Com muito conhecimento. Era um homem que tinha plena comunhão e muito conhecimento. E nessa situação do discípulo, quando estava ali aquela multidão, que eles tentaram persuadir Jesus a despedir aquela multidão, porque não tinham como alimentar aquela multidão, mas tinham. Senhor, despede. E muitas vezes, talvez, você esteja nesse dilema de, talvez uma pessoa precisando de ajuda, mas você vai falar assim, não, vou levar isso para a congregação, vou levar para a igreja, enquanto você mesmo pode estender essas mãos a essas pessoas. O bem que prefiro não faço, o mal que não quero esse faço. Guarde essa palavra hoje para você, e veja se você não está agindo dessa forma. Muitas vezes nós agimos dessa forma, irmãos. Muitas vezes nós agimos dessa forma. Então nós temos que cortar na própria carne. É a palavra do Senhor. E ali naquele debate que tinha na Santa Ceia, os ministros ali falaram, não tinham, os discípulos não tinham. Não tinham como fazer aquilo. E ajudar é muito difícil. Eles falaram, não tinham, eles não tinham. Ninguém, por quê? Porque ninguém queria produzir prova contra si. E se acontecesse alguma situação ali para que eles pudessem ajudar, eles diziam também que não tinha condições. Falei, que interessante, né? Que interessante. Falei, que bom. Falei, então vamos ver em Lucas. Vamos ver Lucas. Quando o Senhor Jesus já estava indo para Jerusalém, quando ele pede que os discípulos vão preparar para ele ali, o caminho ali, preparar a pousada para ele, e quando os discípulos foram entrar ali no lugar dos samaritanos, os samaritanos despediram ali, não quiseram que eles entrassem ali. O que é que eles falaram? Senhor, quer que mandamos descer fogo do céu e os consumam? Jesus o repreendeu e falou assim, vós não sabeis de que espírito sois. Olha que interessante, irmãos. Se eles tinham poder para mandar descer fogo do céu, eles tinham condições de alimentar aquelas pessoas. Se eles tinham poder de mandar descer fogo do céu para destruir uma localidade, destruir uma comunidade, eles tinham condições de alimentar aquela multidão. Estava neles isso aí, mas é o querer fazer, querer realizar, querer efetuar é que é difícil. Às vezes as pessoas, eu falo isso cortando na carne, eu vejo isso na igreja, não vou mentir. Muitas vezes a pessoa chega precisando de uma ajuda, todo mundo quer impor a mão sobre aquela pessoa e orar. Vai repreender o devorador, vai repreender tudo. Mas quando chega no momento de ajudar, ninguém quer ajudar. Sai todo mundo ali, ó, ninguém ajuda. Orar é fácil, você chega lá e põe a mão, vai sacudir a pessoa, vai mandar sair o devorador, vai mandar sair o demônio, vai mandar sair o capeta, vai mandar sair tudo. Mas se for para ajudar com R$1, a pessoa não ajuda. O bem que prefiro, esse não faço. O mal que não quero, esse faço. Olha a palavra, é dura, mas é a palavra que nós devemos ouvir. Então nós vemos ali, aquela multidão, são situações diferentes, mas eram discípulos de Cristo, e era Jesus que estava ali. Aquela multidão que estava ali,
querendo alimentar-se, precisando da alimentação, porque Jesus teve compaixão daquelas pessoas e viu que estavam como ovelha e que não tinha pastor. E também ficou comovido com aquele ato. E os discípulos, olhando, vendo que Jesus estava sentindo pena, estava sentindo compaixão daquelas pessoas, mandaram: Senhor, despede, despede, despede. Manda que eles vão atrás de comida. Jesus falou assim: dai vós mesmo de comer. Eles tinham essas condições. Agora, qual é o mais fácil? Construir ou destruir? Qual é o mais fácil? Agregar ou dispersar? Nós vemos que ali eles tinham condições de alimentar aquelas pessoas, mas não se preocuparam com isso. Se preocuparam de Jesus despedir. E nós vemos quando chegou na situação que estavam lá, entrando para Samaria, aquele povo samaritano, o que acontece? E não puderam entrar ali, imediatamente falaram assim: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu e o destrua? A destruição aí, olha o mal aí, olha o mal. Eram os discípulos de Cristo, o mesmo discípulo que estiveram ali para a multiplicação dos pães. Amém, amados? O bem que prefiro não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Então, amados, pare, faça um introspecto na tua vida. Servir a Cristo é maravilhoso. Nós vamos encontrar sempre esse dilema. Mas ajudar é difícil. Criticar, você apontar o dedo para alguém, você criticar, você condenar, né? As pessoas juntam 5, 6, 7, 8, 9, 10 para condenar uma pessoa. Qualquer falha que a pessoa tiver na igreja, vão condenar. Mas se for ajudar aquela pessoa, não aparece 3 pessoas para ajudar. Amém, amados? Então, essa é a palavra. O bem que prefiro não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Guarde essa palavra na manhã desse dia, e no decorrer desse dia você comece a analisar a tua vida e veja quantas vezes você pode deixar de fazer o bem e quantas vezes você pode não querer fazer o mal e acaba fazendo mal. Isso está em nós. Mas como podemos mudar isso? Quando nós começamos a ter comunhão com Cristo e deixar que Cristo tome decisão por nós. É tão difícil fazer o bem. É tão difícil fazer o bem. É difícil. Para o cristão principalmente, que é o cristão que alardeia, que é lavado e remido no sangue de Jesus. Mas ele fazer o bem é muito difícil. É muito difícil. Nós vamos cortar na própria carne, mas é a realidade. É muito difícil. Quando você precisa que um cristão te estenda as mãos, é muito difícil. É complicado isso. Eu estou falando isso porque assim, nós estamos tentando levantar um trabalho. E eu preciso de cadeiras. E quantos irmãos, quantos pastores que eu conheço, que eu ajudei muito também, e eu peço algumas cadeiras, e aquelas pessoas com várias cadeiras, com bancos lá, sobrando, empoeirado, mas vai assim: ó, eu não posso. Eu falo assim: ó, me cede pelo menos por alguns dias, alguns meses, até eu conseguir resolver a minha situação por completo. Não posso. Alguns até deixaram de falar comigo. Alguns até não respondem mais meu telefonema. Alguns até visualizam a minha mensagem e não respondem. Pessoa que respondia a minha mensagem sempre ali, já tem mais de uma semana que não responde minhas mensagens. Então assim, o bem que podemos fazer, que queremos, não fazemos, mas o mal que não queremos, fazemos. Assim nos ensinou o apóstolo Paulo na palavra do Senhor. Então, o que custaria aquelas pessoas pegar, falar assim: olha, eu não posso dar 50 cadeiras, eu vou arrumar para ele 8 cadeiras. O outro fala assim: eu vou arrumar 5 cadeiras, eu vou arrumar 3 bancos, 4 bancos, já vai ajudar ele na obra, que nesse momento a pessoa está precisando. Mas assim, o bem a pessoa não está disposta a fazer. Então, amados, reflita nessa manhã a tua vida perante o Senhor. Reflita nessa manhã a tua vida perante o Senhor. E veja se você não está se enquadrando aqui nessa passagem, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Assim disse o apóstolo Paulo. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim.
A palavra é dura, mas a realidade é a palavra do Senhor. Não estou aqui usando o estatuto de uma cidade, estou usando a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? É dura, mas é a palavra que nós vamos receber. É a palavra que eu tenho para te dar nessa manhã. Então nós vemos assim, o discípulo estava ali com aquela multidão. E o Senhor depois mandou que sentasse ali todo mundo ordeneiramente, organizados, e o Senhor foi, multiplicou aqueles pães, multiplicou aquele peixe, e ali aquele povo pôde se alimentar. Mas o discípulo tinha a incumbência de fazer aquilo ali, e não estavam preocupados com isso. Não estavam preocupados com isso. O Senhor falou assim, ó, dai vós mesmos de comer. A palavra foi dura para eles, mas eles tinham condições. Porque se você vê na palavra de Deus, quando era para destruir uma localidade, ele falou assim, Senhor, quer que mandamos descer fogo do céu e os destrua? Por que eles podiam destruir? Por que eles não podiam alimentar? Por que eles não podiam dar de comer? Por que era mais fácil destruir? Por que era mais fácil mandar descer fogo do céu? Se eles tinham poder para mandar descer fogo do céu, eles tinham condições de alimentar aquelas pessoas. Mas aí é o querer e o efetuar. Eles queriam fazer aquilo, eles queriam efetuar aquele bem? Talvez não. Mas destruir, mandar destruir uma cidade, Senhor, quer que mandemos descer fogo no céu e destrua? O Senhor repreendeu e falou assim, vós não sabeis de que espírito sois. Amados, você sabe de que espírito és? Quando você deixa de fazer o bem, quando você quer fazer o mal, quando você deseja o mal, quando você deixa de fazer o bem, então pare, reflita sobre isso, queridos. Talvez seja uma palavra dura, mas pare e pense. Tira um minuto de oração com o Senhor e veja se essa palavra não vai ao teu coração, se essa palavra não encontra a dureza do teu coração, porque é muito difícil, irmãos, quando nós encontramos irmãos com um coração duro, coração como de pedra, quando você vê que aquela pessoa tem como ajudar e não ajuda, quando aquela pessoa tem como fazer o bem e não o faz, quando você vê que aquela pessoa tem como estender a mão e encolhe a mão. Amém, amados? Nós estamos cortando na carne, mas nós estamos falando com o povo santo do Senhor, recebendo ou não recebendo essa palavra que eu tenho para você nessa manhã. Então, se você puder, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, ajude o meu ministério e não deixe de fazer o bem. Não deixe de fazer o bem. Faça o bem e tudo que nós fazemos retornará para nós. Amém, queridos? Um forte abraço, que Deus eterno vos seja por habitação.